Nós trouxemos agora há pouco informações a respeito da convocação do Hezbollah, um grupo terrorista do Líbano, alertando e até convocando protestos pró-Palestina no mundo todo nesta quarta-feira, no que ficou conhecido como o Dia de Fúria. E esses protestos já estão acontecendo no Líbano, principalmente na capital Beirute. A gente está mostrando imagens ao vivo agora de uma região da Cisjordânia, onde também há protestos nesse momento. A concentração de pessoas, para quem está apenas nos ouvindo, para quem nos acompanha pela rádio, não há uma concentração muito significativa de pessoas, mas foi formada uma barricada que nos parece talvez alguns latões de lixo, alguns suportes para colocação de lixos que estão pegando fogo. Há muita fumaça preta nessa região, as pessoas com os rostos cobertos, enfim. Queria informações suas a respeito de tudo que está acontecendo na Europa, como o desdobramento desse conflito, essa questão da França e até da Cisjordânia. Não sei se você tem informações sobre isso agora para a gente também. Tenho sim, Lívia. Falando primeiramente sobre a França, nós vemos que desde a sexta-feira passada, quando o ataque também de um radical islâmico vitimou uma pessoa, vitimou um professor que foi esfaqueado e deixou outras pessoas feridas, o país elevou seu alerta para o nível máximo sobre a possibilidade de novos ataques terroristas. Inclusive, no final de semana, o Museu do Louvre e o Palácio de Versalhes foram fechados, além de outras estações de trem. Hoje, 6 aeroportos pela manhã ficaram inoperantes, ficaram fechados. Isso não afetou inicialmente os 2 aeroportos principais de Paris, tanto Paris-Orly quanto Paris-Charles de Gaulle. Mas a gente vê que cidades como Nantes, como Lyon, Toulouse foram afetadas. Inclusive, agora há pouco, esses aeroportos retomaram a sua operação normal. Lembrando que a França e outros países europeus mantêm o alerta máximo, já que há essa conclamação por parte do Hamas e também do Hezbollah para que aqueles simpatizantes da causa façam suas manifestações pacíficas ou não em favor do povo palestino. Agora, falando da Cisjordânia, nós vemos que desde ontem, quando as imagens sobre aquele ataque no hospital foram divulgadas, isso causou uma enorme raiva em todo o mundo árabe, o mundo muçulmano, todos se manifestando negativamente contra o Estado de Israel. Lembrando que enquanto grande parte da imprensa internacional ainda trata como inconclusiva a autoria deste ataque, não se sabe se foi um ataque direto de Israel ou se foram foguetes que falharam do grupo Jihad Islâmico, e esse processo de investigação continua. Grande parte dos líderes árabes já atribuem a Israel a causa deste ataque, o que promoveu uma série de manifestações, como você bem disse, em Beirute, no Líbano, também na Jordânia, em Amã, na Cisjordânia, os territórios palestinos, perto da capital Ramallah, além, é claro, do Líbano e outros países pelo mundo. Nós vemos que eles vão diretamente às embaixadas ou de Israel ou dos Estados Unidos. Há confronto com a polícia, que também foi noticiado, onde a polícia deve responder com bombas de efeito moral, gás lacrimogênio e tentar dispersar essa multidão. Nós vemos que na Cisjordânia, por enquanto, não há um número significativo de pessoas, mas eles tentam queimar lixos, às vezes queimam até pneus para mostrar sua insatisfação. Ontem, palavras de ordem foram ditas contra o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas, que, segundo os manifestantes, não estava fazendo o suficiente para salvar a vida dos palestinos que vivem em Gaza, ao mesmo tempo em que há ainda um impasse na questão da ajuda humanitária, na abertura de corredores humanitários para que essa ajuda, tanto de profissionais médicos, de remédios e alimentos, possa chegar à população civil de Gaza, que é aquela que tem mais sofrido. Em meio a isso, nós vemos que o presidente Biden também visitou Israel durante o dia de hoje, e isso terá grandes repercussões, e os países árabes, em virtude do que aconteceu ontem, cancelaram também essa cúpula que fariam com o presidente Biden, seja o líder palestino, seja inclusive o rei da Jordânia, o que mostra que o ambiente ainda está de muita animosidade, muitas trocas de farpas e também trocas de acusações graves, no caso desse ataque ao hospital, trocas de acusações sobre crimes de guerra, algo que precisa ser tudo verificado, e as decisões para a questão do corredor humanitário tomadas o quanto antes. Nós ainda estamos observando e acompanhando em tempo real as reuniões das Nações Unidas, principalmente do Conselho de Segurança, esperando que uma resolução, aquela apresentada pelo Brasil, seja aprovada e essa ajuda seja enviada o quanto antes para essa população que tanto tem sofrido durante os últimos 10 dias.
Zé Luca Bassani, são muitos os aspectos dessa guerra entre Hamas e Israel. Claro que a gente conta com você para nos atualizar sobre o máximo de aspectos possível que você puder. Bom trabalho para você, viu? Agora a análise para você começa com a Amanda Klein. Amanda, aí te passo uma pergunta ainda mostrando as imagens para quem está nos vendo. Essas imagens que estão do lado direito da tela, a tela segue dividida, sobre esse protesto que está acontecendo numa região lá da Cisjordânia, um protesto pró-Palestina. Lembro que houve a convocação pelo Hezbollah para que simpatizantes da causa palestina se movimentassem, protestassem ao longo desta quarta-feira, no que ficou chamado como Dia de Fúria. Não me parece ser um protesto pelas imagens muito significativo esse que nós estamos mostrando. Será que ao longo do dia pode haver uma intensificação dessas manifestações? O que você espera? Olha, Lívia, já é bem mais tarde na região, né? Se a gente pensar, são 6 horas de fuso horário, então já é mais ou menos, sei lá, quase meio da tarde, né? Mas já depois do almoço no Oriente Médio. Me parece que a tensão chegou a um ponto bem elevado. Me chamou a atenção uma declaração do Daniel Zonshine, que é o embaixador de Israel no Brasil, quando ele disse há pouco, em entrevista ao Jornal da Manhã aqui pra gente, que a batalha de comunicação, a primeira batalha de comunicação ontem, Israel perdeu. E me parece ser um ponto nevrálgico, porque fazendo esse périplo que eu sempre faço, e hoje estou fazendo com maior intensidade em jornais árabes, do Oriente Médio, na própria Al Jazeera, eles atribuem, apesar de colocarem a versão de Israel, é como se fosse uma nota de rodapé, no pé da página. Eles atribuem logo nas chamadas, nas manchetes, o ataque bombardeio ao hospital em Gaza a Israel. Ou seja, para o mundo árabe, para aquela população, para aquela opinião pública, ou pelo menos para grande parte dela até agora, foi um bombardeio com responsabilidade de Israel. E quando você alveja um hospital, escolas também, que já foram alvejadas em Gaza, são pontos sensíveis, com uma população inocente, muitos que procuravam abrigo, doentes, enfermos, crianças, pessoas com câncer, essa batalha da comunicação começa a virar. Israel começou sendo a vítima, obviamente, pelo ataque terrorista perpetrado pelo Hamas, mas vejo um risco agora dessa balança, desse equilíbrio virar muito para Israel se tornar o opressor, afinal de contas é país muito mais rico, com um poderio bélico, uma desproporção de forças gigantesca em relação a Gaza, que já é uma população pobre, oprimida e que enfrenta essa crise humanitária, se torna rapidamente a vítima, e é a vítima, até porque a gente tem que fazer a distinção entre Hamas e palestinos. E chama atenção também para a viagem do presidente Biden. Vamos ver que efeito prático, além desse apoio incondicional a Israel, que efeito prático isso vai produzir, porque o efeito que teria que produzir é um avanço nas negociações no sentido de abrir esse corredor humanitário para a entrada da ajuda humanitária e para a saída de cidadãos, principalmente começando por cidadãos estrangeiros em Gaza, né, com passaporte de outros países. Se isso não acontecer, temo que o risco político para Biden aumenta. Ouviu, Dantas? Lembrando que nós temos imagens ao vivo daquele protesto, a imagem da direita é ao vivo, a imagem da esquerda é gravada. Dantas. Colombo, de fato, nós temos ali umas 10, 15 pessoas tocando fogo em alguns pneus em lixo. Não é um protesto significativo, não é a sociedade que está na Cisjordânia, a Palestina na Cisjordânia, que está engajada nisso. O que demonstra, na verdade, o contrário. Demonstra que não há apoio dos palestinos, inclusive que estão sob o governo da autoridade palestina na Cisjordânia, que tem uma vida absolutamente distinta daquela que se vive na faixa de Gaza. Não me parece que eles estejam caindo nesta guerra de propaganda do Hamas, muito pelo contrário. Ontem, claro, no calor do momento, com a divulgação de imagens noturnas, pouco se sabia, nós vimos aí uma série de protestos em outros países ao redor do mundo. Mas eu acho que agora, à luz do dia, que já se sabe que não foi exatamente o que aconteceu, parece que o bombardeio nem atingiu o hospital, só o estacionamento, e foi em função justamente de um míssil que deu algum problema, um míssil da Jihad Islâmica. Então, as coisas vêm à tona, vão se esclarecendo, e isso é muito importante para que a sociedade, de uma maneira geral, e a própria mídia tenha um pouco mais de cautela na repercussão desses eventos da guerra que nós estamos testemunhando. Ok, agora 10 horas em ponto. Repita. 10 horas em ponto.